Fala, povo das trevas, aqui é o Luiz do Mal trazendo para vocês uma videoaula aí, né? Que legal. O professor entra aí de quarentena junto com os alunos, mas deixa aí para vocês, né, maneiras de vocês resolverem a lista de exercício, né? E de quebra, né, estudar um pouquinho mais aí da matéria, porque eu sei que, né, no dia a dia, sala com 40 alunos, às vezes eu falto também, então fica difícil. Então vamos passar aí, vamos dar uma recapitulada em tudo que for necessário para resolver a lista de exercício. Começando aqui, né, obviamente, da introduçãozinha da matéria, falando um pouco de eletrostática. A eletrostática em si, ela estuda basicamente umas 4 coisas, né? A primeira aí delas, e é o que a gente vai abordar nesse vídeo, é justamente, né, as cargas elétricas. E a eletrostática, ela estuda as cargas elétricas aí principalmente, né? Aliás, só em repouso. Por que isso daqui é importante? Né? Porque quando a gente tem as cargas em movimento, na verdade, aí a gente já está falando de eletrodinâmica. Muda um pouquinho, eu acho a eletrodinâmica mais interessante, mas enfim, né? Tudo tem o seu mérito. Então ele vai estudar as cargas elétricas em repouso, vai estudar também as forças entre essas cargas, né? Vocês já devem ter ouvido falar que os opostos se atraem. Então, a força entre cargas. Sai daqui, viu? Saiu da física esse negócio que o pessoal utiliza aí na vida, no dia a dia, né? E algumas pessoas, né, de coração um pouquinho mais peludo até para serem homofóbicas aí. Então, ele vai estudar a força entre cargas e a gente tem também o estudo da aura das cargas. Nossa, que feio, não, desculpa, vou precisar corrigir isso aqui. Então estuda aí a aura das cargas. Ficou tão bonitinha essa frase, né? Parece até o coração das cartas lá do Yugi. Mas não é nada tão místico, né? A gente vai ver isso daqui, vai ter uma aula para falar só disso. E por último, né, o comportamento dessas cargas. Porque isso aqui está relacionado aí às características, né, dos materiais, comportamento das cargas, e está relacionado também a maneiras de se eletrizar um corpo. Eu tenho 3 maneiras possíveis aí na física, né, que são os processos de eletrização. Vai ter uma aula só para falar disso também. Então a eletrostática ela vai estudar basicamente essas 4 coisas, né? As cargas elétricas em repouso, as forças entre as cargas, a aura das cargas e o comportamento dessas cargas. Esse vídeo aqui a gente vai focar ele onde? A gente vai falar aqui, né, das cargas elétricas. Porque tudo bem, a definição de eletrostática, né, vai estudar as cargas elétricas em repouso, né, e aí as consequências disso. Só que eu vou estudar a carga elétrica em repouso, mas que diabos é uma carga elétrica, né? A gente não viu isso ainda. Pessoas mais sagazes, elas vão, né, já ter uma ideia a respeito disso. Tudo bem que a definição talvez não esteja 100% certa, mas, né, ter uma ideia já é um bom ponto de partida. Eu acho que todos vocês se lembram, né, das aulas aí de química, onde eu tenho, né, o meu núcleo atômico e tenho em volta desse núcleo os elétrons orbitando aí em volta. Então, no meu núcleo eu tenho partículas neutras, tenho partículas carregadas aí positivamente, que são os prótons. As neutras são os nêutrons, né? O nome aí já entrega. E eu tenho, orbitando aqui fora do núcleo, os elétrons. Então a carga elétrica, quando a gente fala em carga elétrica, aí eu estou falando justamente dos elétrons. Nossa, eu juro que eu estou tentando fazer uma letra bonitinha, tá? Talvez não fique perfeita. Então eu estou falando aí dos elétrons, representado aí por E-,
E estou falando dos prótons, né? Que aí eu vou representar aqui por P+. Então, elétrons e prótons. Claro que na natureza, qual que é a tendência natural das coisas? As coisas entram em equilíbrio. Então, se você pegar um átomo equilibrado, um átomo completamente estável, esse átomo ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Significa que eletricamente ele está neutro, né? Está sem carga líquida alguma. E o que faz com que um corpo fique carregado ou não é o que, né? Então a carga de um corpo ela está relacionada justamente a um fenômeno que pode ocorrer nesse corpo, que é um fenômeno dele ter elétrons em falta ou ele ter elétrons em excesso. Em ambas as situações eu tenho um corpo carregado, tá? Tanto se o elétron estiver em falta quanto se o elétron estiver em excesso. Por quê? Ora, né, se está faltando elétron, por exemplo, vai sobrar próton. E se eu tenho elétron em excesso, né, o corpo também vai estar fora de equilíbrio. E aí tem justamente, né, os sinais aqui, né, ou as cargas, né, a natureza das cargas aqui do corpo. Se eu tenho um corpo com elétrons em falta, eu digo que esse corpo está carregado positivamente. Deixa eu só fazer a letra um pouquinho bonitinha aqui, né? Positivamente. Por quê? Se está faltando elétron, está sobrando próton. E o próton é positivo. E aí, quando eu tenho elétrons em excesso, acontece o contrário. Eu tenho mais elétrons do que próton. Então, o corpo ele fica carregado aí negativamente. Tentar escrever bonitinho, mas é difícil. Eu não estou acostumado a dar lousa da aula em tablet. E aí, isso aqui vai meio contra o senso comum. Tá? Então é importante você dar uma atenção especial nisso. Pensa no elétron como se ele fosse uma dívida. Então, se você tem muitas dívidas, né, o seu saldo bancário ele vai estar sempre aí negativo, vai estar sempre no vermelho. Então, quanto mais dívida você tiver, ou seja, quanto mais elétrons você tiver, mais negativo está o seu saldo, mais negativo está esse corpo. Em contrapartida, né, se eu tenho menos elétrons, ou seja, se eu não tenho dívida, eu tenho, ao contrário, um crédito, meu corpo ele fica carregado aí positivamente, né, porque vai sobrar prótons. Então, lembrando aí, né, sempre tenho prótons e elétrons. O próton é mais difícil, né, de eu arrancar aí do núcleo atômico, né, existem maneiras de fazer isso. Alguns materiais, eles inclusive, né, mudam de um elemento químico para outro, mas vamos deixar isso daí para depois. Mas o elétron ele é relativamente fácil de arrancar, tá? Eu tenho maneiras bem simples aí de arrancar elétrons de um corpo. E tem uma questão importante a respeito desses elétrons aí, né? Se a gente imaginar o núcleo atômico, né, eu tenho aqui núcleo com os prótons e os nêutrons, né? Não vou fazer um desenho, né, bonitinho, vou só propor o seguinte: se eu pegar o núcleo atômico, né, e tentar separar ele, eu consigo, né? E aí quando eu separo gera aquela coisa bonita, né? A gente vê aí, tudo bem, isso aqui tá parecendo uma árvore, mas enfim, não é exatamente uma árvore que eu quis desenhar. Né? Aquele cogumelo, basicamente, que se forma numa explosão de uma bomba atômica, porque o princípio da bomba atômica é basicamente esse. Né? Você choca ali dois materiais, duas ogivas, né, de um material que atinge um ponto crítico com uma quantidade relativamente pequena de material,
E aí o núcleo ele vai se separar, vai gerar, né, a bomba atômica aí. Essa explosãozinha marota, né, liberada aí por muita energia nessa quebra. Mas, se a gente for pensar no nosso pobre elétron, né, eu consigo fazer isso, consigo quebrar o núcleo atômico, mas se a gente for pensar no elétron, é possível quebrar um elétron? Será que é possível? Talvez seja, né? É possível quebrar o elétron? Talvez seja, né? Mas, como a gente ainda não sabe se é ou não, vamos simplesmente considerar que não. O elétron, ele, diferente do núcleo atômico, ele é indivisível. Então eu não consigo quebrar ele, pelo menos não com a tecnologia que a gente tem atualmente, não com o conhecimento que a gente tem atualmente. Isso vai implicar numa coisa bastante interessante, né? Quando eu for calcular a carga de um corpo, vamos colocar aqui, né? Quando eu for calcular a carga de um corpo, o que vai acontecer é que eu vou ter a seguinte expressão, né? A carga vai ser igual ao número de elétrons que eu tenho em falta ou em excesso vezes a carga de um único elétron. Né? É uma expressãozinha aí bem simples, né? É uma fórmula que é só basicamente uma multiplicação. Vamos colocar aqui, né, o que são essas coisas, que é a carga do corpo. Que é a carga do nosso corpo. O N é o número de elétrons, né? Elétrons em falta ou excesso. Lembrando aí, quando você estiver montando seu exercício, se o elétron, né, estiver faltando, você coloca um negativo nesse N, na frente desse N, né? Se ele estiver em excesso, não. Então a quantidade de elétrons em falta em excesso e o E, que seria o E? É a carga, né, de um elétron. Porque o elétron ele tem uma carga. E aí, como o elétron não é divisível, temos mais implicações a respeito disso, né? Então, a carga de um elétron, ela tem um valor. Claro que eu vou arredondar aqui. E deixa eu colocar um outro adjetivo aqui, né? Elementar do elétron, para reforçar que ele não é divisível. Carga elementar do elétron. Então, o elétron ele tem um valor de carga. E a carga de um elétron, nossa, que feio. E a carga de um elétron vai ser igual a menos 1,6. Claro, isso aqui eu estou arredondando. Vezes 10 a menos 19. Nossa, isso aqui nunca tá parecido. Nunca que vai ficar parecido com 9, gente. A menos 19, agora sim. Coulombs. Tá? Então a unidade de medida disso daqui é Coulomb. Carga elétrica a gente sempre vai medir aí em coulombs. Então esse é o valor da carga de um elétron, né? E pela implicação do elétron não ser divisível, o que vai acontecer? Não teremos valores, né, menores ou que não sejam múltiplos desse daqui. Então, se eu fosse colocar a seguinte situação: é possível ter um corpo carregado com carga de menos 2,0 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Né? Será que é possível isso daqui? Nesse caso, a resposta é não. Porque se a gente calcular, né, o N,
se a gente pegar esse valor e dividir pela carga de um elétron, ele vai dar 1,25. E não existe 0,25 elétrons. Você não consegue quebrar, né, o elétron aí em 4 partes. Ou seja, você vai ter só múltiplos desse valor da carga de um elétron. Fica mais simples se a gente pensar da seguinte maneira. Vamos fazer uma analogia, né? Para quem não sabe o que é analogia, a gente faz uma comparação aí com coisas do mundo real. Ou situações, né, imaginárias, mas que sejam mais fáceis da gente entender. Então, ó, vamos supor, né, que numa epifânia aí do nosso querido presidente Bolsonaro, ele decida, né, já que o real desvalorizou tanto, ele decida que não vai ter mais moeda, não vai ter nota de R$1, não vai ter moeda de R$1, não vai ter moeda de 50, de 20, de 10, de 25, de 1, de 5, whatever. A gente vai começar a trabalhar só com notas, e a menor nota que eu tenho no mercado é a nota de R$2. Então, nesse mundo hipotético, onde, né, o presidente decretou que a moeda mínima, né, nota mínima que a gente tem é de R$2, faria sentido eu, por exemplo, ir numa vendinha e o cara querer me cobrar R$1,50 por alguma coisa? Não, não faz, né? Não faz o menor sentido, porque ele não vai ter como me devolver troco disso. Faz sentido ele querer me cobrar, sei lá, R$3,89 em alguma coisa? Também não faz sentido nenhum, porque eu não tenho, né, nota de R$3,89. Mas, nesse mundo, eu posso, né, cobrar aí por um produto, e aí não vai ter muito problema em fazer isso. Por exemplo, R$6. Posso, né, cobrar aí, sei lá, R$12. Faz sentido, né? Porque R$12, aliás, R$6 dá, basicamente, né, 3 notas. Tá muito perto isso aqui, deixa eu tirar esse X. Dá basicamente 3 notas de R$2, que é a nossa moeda mínima. Se eu cobrar R$12, né, se for pagar tudo com nota de 2, dá 6 notas de R$2. Então isso aí faz sentido. Com o elétron é basicamente a mesma coisa, né? A gente não pode ter valores quebrados aqui, mas a gente pode ter uma carga, por exemplo, de, sei lá, menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Faz sentido isso? Faz, porque se eu calcular aqui a quantidade de elétrons que estão em excesso nesse corpo, ele vai me acusar que eu tenho 2 elétrons em excesso, né? E o 2 aqui seria como se fosse a minha nota, né? Então eu posso ter 2 notas de 2 aí. Só que nesse caso o valor da minha nota é o quê? O valor da minha nota é esse menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo bem, não seria um valor muito legal para colocar numa nota, mas é o que temos aí. Então, isso já serve, aliás, quando você estiver fazendo exercício, como se fosse uma prova real, né? Porque você fez o exercício, tá? Você não sabe se deu certo o valor. Mas aí você pega, divide para ver se dá um número de elétrons. Se der um número inteiro, você sabe que você acertou, tá? Então, é basicamente isso no vídeo de hoje, né? Só recapitulando aí o que a gente viu. A gente viu que eletrostática estuda basicamente 4 coisas, né? As cargas elétricas em repouso, a força entre as cargas, a aura dessas cargas e o comportamento dessas cargas. Vimos também que uma carga elétrica, né, ela vem aí, a origem dela, né, é justamente do nosso átomo, onde eu tenho os elétrons, que são as cargas negativas, e os prótons, que são as cargas positivas. E se eu for calcular a carga de um corpo, né, eu tenho que tomar cuidado na seguinte questão: como eu tenho os elétrons com um valor negativo, ele é uma carga negativa, se eu tiver elétrons em falta, meu corpo fica carregado positivamente. Se eu tiver elétrons em excesso, meu corpo fica carregado negativamente. Aliás, eu falei certo, né? Acho que eu falei certo, mas enfim. Qualquer coisa, se eu não falei certo, o que está escrito na tela está certo. E aí vimos, né, que o núcleo atômico, né, os prótons e nêutrons, eu posso quebrar um núcleo, e se eu fizer isso, né, eu gero aí uma liberação de energia muito grande, que é a nossa bomba atômica. Só que com os elétrons, eu não consigo, né, quebrar um elétron no meio. Por enquanto,
Eu não consigo fazer isso. Talvez no futuro alguém ache uma maneira, né? Ou talvez nunca achem. Talvez o elétron seja realmente indivisível aí. E se eu for calcular justamente a carga de um corpo, é bem simples. Eu pego, né, o número de elétrons que esse corpo está em falta ou em excesso, né, o que ele ganhou ou o que ele perdeu, se ele estava neutro, e multiplico vezes a carga de um elétron. Fazendo essa multiplicaçãozinha simples, ele vai me dar aí, né, o valor da carga do corpo. E é isso, eu só preciso lembrar o seguinte, né, a carga de um elétron, ela vale aí menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E como você não pode quebrar um elétron, né, você não pode ter aí menos 2,0 vezes 10 a menos 19 coulombs, mas você pode ter, por exemplo, 3,2 vezes 10 a menos 19. Você pode ter aqui também, né, eu não coloquei, mas a gente pode colocar aqui, não tem problema nenhum, sei lá, menos 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Né, também é possível, porque se eu fizer isso, meu número de elétrons aqui vai ser igual a 3. Isso aqui funciona mais ou menos como se a gente tivesse um mundo hipotético onde, né, nosso presidente estabeleceu que a nota mínima para circular no mercado é de R$ 2, então não faz sentido mais eu quebrar valores que não cobrar valores que não sejam múltiplos, né, de 2, porque eu não vou ter simplesmente como devolver troco aí para essas pessoas, né? Supor que ele tirou as moedas, era muito difícil para ele fazer conta. Ele tirou aí, fica mais fácil para ele, né? Intelecto pequeno é isso daí. Então é isso, né? Não sei se vocês curtiram aí ou não. Não sei se ficou tão didático, se ficou tão dinâmico, porque é a primeira vez que eu decido gravar a videoaula em um tablet. Mas, né, eu espero que ajude vocês aí a resolverem a lista de exercício. No próximo vídeo a gente vai aí falar sobre as forças, né, entre essas cargas. No terceiro vídeo sobre a aura dessas cargas e, por último, comportamento dessas cargas que envolvem também aí os processos de eletrização. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!